Então nós podemos dizer que um transponder, né, um chip em si, ele tem um circuito RLC, tá? Um circuito RLC mais um MCU. O que é o RLC? Tá? Nós podemos dividir ela ali, ó. Vocês podem olhar ali que está escrito assim, ó. R seria resistência ou condutor eletrônico. O que seria essa parte aí? Ele tem esse circuito, né, que contempla esses dois fatores aí, um RLC e um MCU. O que significa o R? Tá? A sigla, ali a sigla no RLC. O R seria de resistência, né, condutores eletrônicos, trilha, o próprio arame, né, que recebe a indução da bobina, tá? Algum resistor, algum diodo lá dentro, tá? O L significa a bobina do transponder, que de fato é aquela que recebe a tensão provinda da antena, tá? E eu tenho o C como um capacitor, tá? O capacitor ele armazena a energia gerada por alguns milissegundos, tá? E essa energia ela fica em torno de 1.5 a 2.5. Depois no final vocês vão entender onde eu quero chegar, explicando desde o início, tá? Do transponder, tá? Então eu vou ter esse circuito RLC, que é o capacitor, a bobina e as resistências, tudo dentro de um transponder, tá? Esse capacitor ele armazena, né, 1,5 a 2,5 volts, tá? Então quer dizer que uma pilha, por exemplo, tem 1,5 volts. Eu conseguiria, se eu tivesse um enrolado, fazer esse transponder gerar o seu código, tá? O MCU, que seria o microcontrolador, ele contém as instruções de rotina e na sua EPROM interna as informações de identificação e códigos. O que é isso? Então lá dentro do transponder, o que seria o MCU? O MCU seria um microcontrolador, né? um processador, vamos dizer assim. Dentro desse processador, ele contém as rotinas, né? O que o transponder vai fazer quando ele for alimentado, tá? E numa EPROM interna, tá? Que nem os microcontroladores aí da ZDC17, enfim, de qualquer módulo aí, ele tem a sua EPROM interna, tá? E nela está contida aí suas informações, né? Código, enfim, toda essa parte aí, tá? O que acontece? Eu vou sublinhar aqui para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Em relação às informações contidas no interior de um transponder, né? Do interior do MCU, mais precisamente, dividimos da seguinte maneira. Eu coloquei aleatório, tá? Essas informações aqui, não foi nenhum transponder que eu li, tá? Mas eu só coloquei para vocês entenderem o que é que tem lá dentro do transponder. Por que vocês precisam saber isso? Porque depois, lá no final do curso, quando eu falar em arquivo, quando eu falar assim, ó, o ID é tal, aí vocês buscam o ID no arquivo X, aí vocês vão lá pegar o ID e não vão saber o que é o ID, tá? Aí por isso que eu tenho que falar para vocês isso. Eu tenho que falar essas identificações para vocês. O que é o transponder? Se vocês quiserem fazer um casamento direto lá num arquivo, vocês vão ter que saber o que é um ID, o que é um transponder, o que ele tem dentro, que informação que ele passa, o que ele conversa com o imobilizador. O que o transponder e o imobilizador conversam, tá? Então é por isso que eu estou fazendo essa parte aí, tá ok? Então, devo ressaltar, né, que dependendo do transponder, logicamente, esse aqui eu peguei um ID48, mas se tu pegar um ID36, se tu pegar um T44, qualquer outro transponder, dependendo, ele não vai conter todas essas informações que eu estou passando para vocês, tá? Ele não vai conter todas, mas ele vai conter algumas e, logicamente, algumas que estão aqui, tá?
eu falei aqui que não nos mostra todas as informações, como no exemplo abaixo, tá? Pode apresentar também outras, né? Porém, a lógica de construção será sempre a mesma dos transponder, tá ok? Então, lá no mapa de rotina dele, lá, ele vai guardar lá essas informações aqui, ó. ID48. O que quer dizer ID48? Tá? É considerado o hardware. Você sabe o que é o hardware? Então, o que acontece? O ID48, ou o ID36, ou o T44, ou isso ou aquilo, ele é o modelo da sua estrutura interna, tá? A linguagem de programação que foi executada nesse transponder e o tipo da placa eletrônica, tá? Porque isso pode variar de um para o outro, tá? Ele pode variar o modelo da placa dentro dele, né? Por exemplo, se eu pegar um ID36 e um ID48, por fora ele vai ser o mesmo encapsulamento de cerâmica, um exemplo. Mas dentro dele, como ele foi construído é diferente. Por exemplo, tu pegar um bairro, a construção dele é diferente. Tu pegar um bairro daqui de Bento e um bairro de Garibaldi, a construção vai ser diferente, mas o nome é São Roque, a mesma coisa. Entendeu? Então, tem essa diferença, tá? O ID é isso, o ID é a construção, a lógica de programação do transponder, o tipo da placa que foi utilizada e entre outros aspectos, tá? Tem uns que vão ter mais diodo, tem uns que vão ter menos.